Senhor Jesus, Senhor, nos dê um coração puro, um coração humilde, um coração simples, Senhor, para em nada questionarmos e duvidarmos da Tua palavra. Senhor, queremos receber a palavra profética com um coração alargado, um coração grato, um coração, Senhor, totalmente, Senhor, submisso ao Senhor. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é segundo o Senhor. Livra-nos de tudo aquilo que não é segundo Cristo. Livra-nos, Senhor Jesus, de tudo aquilo que, embora pareça bonito, formoso e atraente, mas que não produzem a edificação da igreja, que não produzem a vida e que não produzem o crescimento da vida do Senhor em nós. Senhor, nós somos gratos pela palavra que nós temos recebido. Obrigado, Senhor, por esse dispensar, Senhor, desse azeite dourado, Senhor, que tem, Senhor, chegado a nós e que tem, Senhor, feito milagres no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque em nada o Senhor nos deixa faltar, em nada, Senhor, o Senhor nos deixa, Senhor, à mercê, Senhor, mas em tudo o Senhor tem nos suprido, em tudo o Senhor tem, Senhor, nos fortalecido, em tudo o Senhor tem, Senhor, nos guiado. Senhor, obrigado, Senhor, e ainda pedimos ao Senhor, para que possamos ter, Senhor, a realidade dessa palavra. Não queremos, Senhor, apenas conhecer, não queremos apenas, Senhor, que essa palavra pare, Senhor, na nossa mente, mas que ela, Senhor, percorra o seu caminho, que ela chegue ao ponto que o Senhor deseja que ela chegue, Senhor, no mais profundo do nosso ser, que ela transforme e trabalhe o nosso ser, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nos ensina a guardarmos, a ancorarmos a nossa mente no Espírito. Livra, Senhor, livra a nossa mente de ficar, Senhor, perambulando e passeando, Senhor, por aí. Mas que nossa mente possa estar, Senhor, fixa naquilo que o Senhor tem falado, para por meio dela ganharmos, Senhor, a plenitude de Cristo. Senhor, para que o nosso ser por completo seja alcançado. Abençoa, Senhor, os irmãos, oramos pelas famílias, oramos, Senhor, pelos casamentos, oramos, Senhor, pelos convívios, os relacionamentos, oramos, Senhor, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, oramos, Senhor, pelos nossos jovens, as nossas crianças, oramos por aqueles que estão, Senhor, acompanhando de casa, que essa palavra entre, Senhor, nas casas e produza aquilo, Senhor, que ela tem que produzir, e produza, Senhor, a Tua vontade, e execute a Tua vontade. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Chegamos à semana 2 do nosso alimento diário, que tem como título Cristo, para edificação do seu corpo. No momento de imersão que nós desfrutamos agora há pouco, fala o seguinte: o diferencial da igreja em Filadélfia são os tesouros destrancados da palavra profética. Nós precisamos agradecer ao Senhor por esse destrancar desse tesouro. Irmãos, nós estamos vivendo uma era em que o coração de Deus está totalmente aberto para a sua igreja. Deus, Ele não está retendo mais nada, Ele está revelando de uma forma muito clara a sua vontade. E às vezes nós, com tamanha revelação, tamanha palavra, ainda questionamos: será que Deus tem cuidado? Será que Deus tem falado? Nós precisamos, irmãos, agradecer, porque esses tesouros foram destrancados, e hoje está nas tuas mãos, e hoje está nas minhas mãos, e hoje está chegando na minha vida, na sua vida, todos os dias. Quando você recebe uma porção dessa, você precisa, irmãos, ruminar, você precisa adentrar nisso aqui, porque esse é o falar atual do Senhor. E continua, fala: se o Senhor parar de nos enviar a palavra profética, nos tornaremos um grupo religioso morto. A igreja em Sardes. Então, irmãos, nós precisamos, Senhor, orar ao Senhor: Senhor, que essas palavras cheguem a mim, mas não cheguem, Senhor, de uma forma religiosa, mas cheguem de uma forma viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, eu preciso orar dessa forma, e continua. Temos algo, graças a Deus, toda semana temos algo novo dado pelo Senhor, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Deus nos prometeu a palavra profética até que a estrela da alva nasça no vosso coração. Até ser Cristo gerado ou formado em vós. Até nós sermos totalmente preenchidos com a plenitude de Cristo. Até esse dia, irmãos, nós iremos receber, pela promessa do Senhor, sua palavra. Então Deus não nos deixa à mercê. Você não precisa ficar buscando outra coisa, irmãos, para se alimentar. Você não precisa ficar mendigando migalhas, sendo que você tem uma mesa farta diante de você todos os dias. Certo? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Que essa palavra é uma palavra de salvação. Essa palavra é uma palavra de direção. E essa palavra é uma palavra que vai nos levar, irmãos, à edificação da igreja. Vai levar a igreja a ser edificada como corpo de Cristo. Então, graças a Deus pela palavra profética. Graças a Deus pela palavra dessa semana. Semana 2 do nosso alimento diário. Então vamos ruminar um pouco do que nos falou essa semana. Amanhã o irmão Fábio dará continuidade ao encargo. Eu vou ver se eu consigo passar 2 versículos de Colossenses capítulo 2. O que eu não consegui, o irmão passa amanhã. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 19. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ao dia de festa, ao lua nova, aos sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Pode ler comigo, por favor. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado. Aleluia. Nós temos visto desde essa série, desde o início dessa série do Alimento Diário, já estamos no volume 4, iremos desfrutar mais 2 volumes, volume 5 e volume 6, e já nos foi dado também o livro central da próxima conferência em setembro, que nós iremos adentrar após Colossenses, que será o Evangelho de João. E nós temos visto, irmãos, sobre o trabalho que o apóstolo Paulo enfrentou, a dificuldade que ele enfrentou na igreja em Colossos. Porque ali, irmãos, ali não eram todos irmãos com a mesma visão. Ali as igrejas, podemos falar assim, era a igreja dos ismos, gnosticismo, ascetismo e por aí vai. Então, coisas que não produziam nada estavam entrando na igreja. E Paulo, muito preocupado com essas questões, ou seja, sombras do Antigo Testamento, sombras das figuras que já se tornaram realidades em Cristo, estavam ainda sendo veneradas, os irmãos buscavam ainda praticá-las, guardá-las e exigindo que todos os demais praticassem. Ali nós sabemos, ali a igreja em Colossos, ela abrigava, ela recebeu os irmãos vindo do judaísmo, a religião do judaísmo. Ali nós vimos que a igreja em Colossos recebeu os irmãos vindo da cultura grega, não é isso? Da filosofia grega, dos pensamentos gregos. Irmãos que por muito tempo haviam ali desfrutado e buscado compreender os escritos, os pensamentos de Sóstenes, Platão, Aristóteles, e por aí vai. E chegou dentro da igreja, ouviu a palavra vinda do Senhor e falou: opa, peraí, tem algo bom, mas ela não é completa. Nós precisamos observar também estas coisas.
Paulo, quando soube da situação da igreja em Colossos, ele, o mais breve possível, busca exortar a igreja e levar a igreja à realidade da palavra. Agora, nós vimos que irmãos com várias bagagens. Agora você imagina, pensa você, numa reunião da igreja em Colossos. A palavra é falada. Depois da palavra, vamos abrir para compartilhar? Vamos. Aí levanta um irmão. Não toca nada no ponto que foi compartilhado, mas vem com os mandamentos, as cerimônias, os ritos, as práticas do Antigo Testamento, e impõe em cima do que havia sido falado. Aí já levanta outro irmão, agora é minha vez de compartilhar, levanta o irmão grego. Irmãos, Jesus é o Senhor, eu quero compartilhar que? Aí já trazendo as suas filosofias gregas, os pensamentos, as ideias dos grandes pensadores gregos. Sabemos muito bem que a Grécia é o berço, né, dos grandes pensadores da humanidade aí, que buscavam compreender tudo. Irmãos, eles queriam entender tudo. Por que isso acontece? Para quê? Por qual motivo? Aí já levantava outros irmãos, falando: irmãos, eu estou observando que alguns aí estão comendo isso, viu? Vocês vão fazer o favor de parar com isso. Aí o irmão já entrou na mente do outro lado. Imagina, irmãos, que dificuldade era a igreja em Colossos. Porque a palavra vinda de Deus, tendo Paulo como canal, chegou à igreja. Mas ela chegou, quando ela chegou na igreja, irmãos, os irmãos não a receberam de uma forma completa, como vinda de Deus e como a única palavra vinda de Deus. Aí buscavam acrescentar algo. Pensa, irmãos, que dificuldade. Aí tinha um neófito, né, que é um novo na fé, não entendia nada. Ou seja, um falou isso, outro falou aquilo, outro falou aquilo. Afinal, qual que é a palavra verdadeira aqui? Nós precisamos, irmãos, buscar diante do Senhor, guardar o nosso coração. E Colossenses 2, versículo 8, Paulo exorta e fala: cuidado que ninguém vos venha a enredar. O que é enredar? É jogar a rede. Enredar é quando um pescador joga a rede, joga a sua rede, e ali abrange aquele número de peixes, né? Aqui ele fala: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. É muito sutil. Eram coisas bonitas, boas, irmãos. Ninguém estava falando de coisas grosseiras, pecados grosseiros, não é verdade? Eram coisas positivas, mas não produzia vida. Não produzia a edificação da igreja. Então nós precisamos ter cuidado com o quê? O que vem de Deus edifica a igreja. O que vem de Deus produz a edificação da igreja. Isso vem de Deus. Outras coisas vinham, eram bonitas, sutis. Mas nós não tínhamos, os irmãos não tinham cuidado. Talvez recebia, mas queria passar para o outro, o outro passava para o outro, passava para o outro. No final, estava todo mundo dividido. Então Paulo, muito preocupado, ele fala: que ninguém vos engane com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Não eram coisas ruins, eram coisas positivas, coisas boas, mas não produziam edificação. Irmãos, nem tudo que é bonito produz edificação, nem tudo, irmãos, que é belo edifica a igreja. E se não edifica a igreja, não devemos focar nessas coisas. Certo? Se não edifica o irmão que está do seu lado junto a mim, para que eu vou focar? Então eu preciso buscar, irmãos, o falar de Deus, buscar, ruminar e se falar, para nós não sermos enredados. Ó Senhor Jesus, isso é muito sério, é muito sutil. Aqui fala vãs sutilezas. É algo sutil, é vão? É, mas é muito sutil, Dulce. É vão, mas é sutil, ganha, arrasta, carrega multidões, mas no final não produz a unidade. Não produz o tecido de amor. Não nos entrelaça. Não nos vincula. Não, irmãos, nos mantém ali
unidos. Vamos abrir o nosso coração, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos alerte, para que aquilo que não produz edificação da igreja, irmãos, não seja o nosso foco. Hoje Deus tem feito a sua obra, não tem? A palavra profética tem feito a obra. Então vamos focar nesse falar do Senhor. Palavra todo dia, irmãos, palavra todo dia. Você abre o seu WhatsApp pela manhã, já está chegando a imersão, já está chegando o compartilhado do alimento diário. Agora está tendo terminando agora, concluindo essa semana, a conferência dos jovens. Aí você vê, na segunda-feira tem a live do irmão com um cooperador. Aí os domingos, à noite, tem a palavra sendo falada. Irmãos, é palavra todo dia. Então vamos absorver esse falar, vamos ganhar esse falar como vindo do Senhor. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé para ganharmos o encargo central da palavra. A realidade da palavra é produzida pela fé. O homem, ele tende a ser como Tomé. Quem já ouviu o ditado, coitado do Tomé, leva pancada aí, para um ditado que eles usam, né, com o nome dele, fala: eu sou igual Tomé, só acredito vendo. Você é igual Tomé? Já vi muitos dizendo: eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. O que é ver, irmãos? É você apalpar algo. É você, o homem, para ele ter a realidade de alguma coisa, ele precisa palpar, ele precisa ter algo para se apoiar, algo que ele vê com os olhos físicos. Entendeu? Nós, o homem, na sua totalidade, no geral, ele é assim, irmãos. Ele precisa ter algo para se apoiar e ele fica o quê? Descansado, correto? Por exemplo, algum bem material, um bom trabalho, talvez uma conta bancária boa, aí você está, opa, agora eu estou tranquilo, deixa eu puxar o meu extrato. Aí você vê o seu extrato. Aí você, agora eu estou descansado, agora eu estou tranquilo, meu extrato está bom. Aí você olha na garagem, tem um bom carro, agora eu estou tranquilo, porque eu tenho um bom carro ali, é isso? Aí você tem um bom plano de saúde, aí você descansa. Eu tenho um bom plano de saúde, então agora eu estou tranquilo. Eu tenho um bom emprego, então eu não tenho com que me preocupar. O homem é assim. O homem, ele busca se apoiar em coisas visíveis. Se não tem aquilo, meu irmão, o homem se desespera. Se não tem aquilo, o homem se desespera. Certo? Se a sua conta, vamos falar de novo sobre a conta bancária ali, né? Você puxou o extrato, está no negativo e você tem um boleto para pagar, você se desespera. É automático, você fica louco, você fica louca. Mas não confiamos na provisão do Senhor. Não confiamos de que o Senhor, Ele não deixará nos faltar nada. Aí você busca correr noite inteira e o dia inteiro trabalhando para suprir aquilo e perde o desfrute do dia. Não invocou o nome do Senhor. Pagou o boleto sim, mas com a força do seu trabalho, com a força do seu... Não que você tenha agora que falar: vou parar de trabalhar e Deus está por sua conta, que minhas contas sejam pagas. Não estamos falando disso. Estamos falando de que nós precisamos confiar na palavra do Senhor e nós precisamos crer pela fé no cuidado do Senhor. É a fé, irmãos, que nos abre o portal. É a fé que traz a realidade do espiritual para a nossa vida hoje. O povo de Israel se corrompeu. Lembra em Êxodo, quando o povo se corrompeu? Quando Moisés some lá para o monte. Cadê Moisés? Sumiu. Agora quem irá diante de nós? Arão, faze-nos um Deus aí para que nós possamos vê-lo. Nós precisamos ver alguma coisa. Certo? Nós precisamos ver um Deus ali, uma imagem ou alguma coisa ali, para eu crer no cuidado que Deus tem comigo, para eu crer que Deus está comigo, cuidando de mim. Se eu preciso ver, Senhor,
a minha vida toda em dia, sem nenhum problema, para eu crer que o Senhor está cuidando de mim. Porque se as coisas não estão bem, eu não creio que o Senhor está cuidando de mim. E Deus nos observando com a nossa criancice e teimosia. E Deus do seu trono, soberano, maravilhoso, do seu trono, nos observando numa infantilidade. Está buscando coisa visível até hoje. A palavra está nos levando para outra dimensão. E o meu filho, a minha filha, o meu servo está ali esperneando, porque não está vendo as coisas visíveis. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Hebreus capítulo 4, vai comigo, Hebreus capítulo 4. Oh, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4. Senhor Jesus. Deixa marcado o Colossenses, nós vamos voltar aí. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Leia comigo bem forte, por favor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer. Pode continuar. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha isso aqui, promessa do descanso. E quem que prometeu descanso? Quem que prometeu descanso para o seu povo? Está com medo de falar, foi Deus. Quem que prometeu que o povo entraria numa terra? Aqui está citando o povo do Antigo Testamento. Uma boa terra, terra que emana leite e mel. Quem que prometeu? Deus. E Deus fala em alguma coisa que Ele promete? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, continua? Acaso, tendo nos falado ou nos dito alguma coisa, falhará ou se não deixará de executar aquilo que Ele disse? Deus não é homem para que minta. Deus prometeu ao povo, olha, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Deus nos prometeu um descanso. Deus nos prometeu um. Fala com o irmão que está do seu lado. Deus nos prometeu um descanso. Fala mais alto com o irmão que está do seu lado. Deus nos prometeu um descanso. Agora pergunta para ele assim, por que você está tão aflito e cansado? Pergunta agora para ele, por que você está tão cansado e aflito desse jeito? Se Deus nos prometeu um descanso, tem motivo para andarmos cansados? Tem motivo para você servir ao Senhor cansado, naquela fadiga, aquela canseira? Oh, eu estou cansado de tanto servir. Ah, irmão, me coloca na outra escala do mês que vem, Flávio, que eu estou cansado. Entrar no descanso de Deus. Deus prometeu a promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Olha, também a nós, fala com o irmão que está do seu lado, também a nós. Olha que maravilha, também a nós foram anunciadas as coisas boas, as boas novas, como se deu a eles. Até aí tudo bem, né? Mas a palavra que ouviram, não. Até aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra que você tem ouvido tem sido proveitosa na sua vida? A palavra que você tem ouvido tem trazido algum proveito na sua vida? Fida, Dulce, a irmã Eva, Tetê, eu vou falar um por um, porque isso é algo maravilhoso, né, Gera?
tem sido proveitosa? Se tem, irmão, se tem mudado algo em você, se tem produzido algo em você, Jesus é o Senhor, que maravilha! Isso mostra que você está ganhando a palavra com a fé. Mas se não tem, se esse livro de Colossenses que nós estamos findando agora, daqui a 2 volumes do Alimento Diário, vamos findar, se esses 6 meses de desfrute não produziu nada, é porque nos falta fé, irmãos. Porque aqui fala que não vos for a palavra, não é isso? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles. Então, todas as vezes que a palavra chegar em você, você tem que estar do seu lado da sua fé. Ou, em outras palavras, a fé tem que estar viva em você. Então, antes de você receber a palavra do Senhor, ore, Senhor, aumenta a minha fé. Porque, Senhor, eu não estou tendo essa fé toda para crer nessa palavra, não. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, que a minha fé está pouquinha, viu? Estou vendo os irmãos avançando, estou vendo os irmãos aí emergindo, estou vendo os irmãos aí praticando o falar atual, e eu estou aqui medindo os irmãos. Eu estou aqui agora questionando por que eles estão fazendo isso. Há 30 anos atrás não tinha isso. Há 15 anos, quando eu comecei a reunir, nós gostamos de trazer as experiências de quando nós começamos a reunir, irmãos. Veja para você, quando eu comecei a reunir era assim. Ah, Senhor, salva-nos, Senhor, desse coração. Ah, esse coração ainda é duro. Nós precisamos, irmãos, entrar na simplicidade, na pureza. Acompanhe, então, quando você ouve a palavra, você tem que orar, Senhor, antes de você ter contato, você ora, Senhor, aumenta a minha fé. Para que a palavra ao chegar em mim, Levi, e chegar em você também, meu irmão, a minha fé já esteja, ou seja, preparada para receber. Aí quando a palavra chega, a minha fé está preparada, a realidade do espiritual vem para a minha vida. Aí você consegue tocar, irmãos, você consegue apalpar a palavra, como João fala em 1 João. E os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e com as nossas mãos apalpamos com respeito ao verbo da vida. Mas não é, irmãos, crer no visível, não, é apalpar de uma forma tão real, que o espiritual trouxe para a sua vida, irmãos, que você não tem dúvida nenhuma do falar de Deus. Guarda, Senhor, o nosso coração, para que não sejamos como esse exemplo aqui, ó. Não lhes aproveitou, irmãos, a palavra precisa ser aproveitada por nós. Por isso que nós emergimos na palavra. Por isso que às vezes, agora nós orientamos os irmãos do serviço de transmissão. Todas as reuniões nós precisamos ter 2 trechos, pelo menos 2 trechos da imersão da semana aqui. Amanhã vai ter. Pelo menos a primeira do domingo já vai ter chegado. Por quê? Nós precisamos entrar nessa palavra, porque é essa palavra que faz o milagre, é essa palavra que faz a obra. Amém? Voltando para Colossenses capítulo 2. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2. Versículo ainda 16, né? Paulo falando, olha, ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém, pois, vos julgue. Ou seja, os irmãos estavam naquele pensamento do Antigo Testamento ainda, dos ritos, né? Oh, nós não podemos comer carne daquele animal impuro, que tem a unha, o casco fendido, mas não rumina. Então, se eu chegar na sua casa para um almoço, estiver aqui, tira fora. Porque a minha religião não permite. Você já ouviu essa palavra da boca de um cristão, filho de Deus, salvo pelo precioso sangue? A minha religião não permite. Cristo não é religião. Cristo não é uma doutrina. Cristo, irmãos, é a vida. Cristo é a salvação de Deus. Aí, ou seja, os irmãos em Colossos estavam tendo essa dificuldade. Como que fazia um almoço do amor, que domingo que vem, não esse, no próximo nós teremos o nosso almoço, após a reunião do Partir do Pão. Teremos ainda batismo,
teremos batismo, abrindo ainda para quem não foi batizado, se tiver esse coração sentir, nos procure. Nós vamos estar recebendo também a visita dos irmãos da obra, o irmão Marquinhos vai estar nos visitando, nós teremos reuniões com ele no sábado e no domingo. Amém? Aí você imagina, chega na festa do amor da igreja em Colossos. Eu estou buscando, irmãos, para que você compreenda o que era nessa igreja. Talvez trazendo para as coisas práticas, né, Flávio? Às vezes a gente lê, a gente não compreende, mas vamos pensar na nossa realidade. Aí chegava a festa do amor da igreja em Colossos. Aí os judaizantes, né, os guardiões das leis, chegavam e viam aqueles, opa, não. Aí já formava uma panelinha de cá. Aí outro já formava uma panelinha de lá, outro formava uma panelinha de lá. Ficava só panelinha dentro da igreja. A igreja não tem lugar para isso, irmãos. O corpo é um. O corpo é um. Nós somos membros desse único corpo. Então já pensou que bagunça? Que situação que ficava? Eu não vou comer isso não. Irmãos que estão organizando o almoço, por favor, da próxima vez, retire isso. E nós não comemos isso. Aí um julgava o outro. Se o outro comia, irmão, se o outro come, Jesus é o Senhor. Se você come bacalhau, não precisa julgar o irmão que não come bacalhau. Você está entendendo? Come você seu bacalhau, aprecie, Jesus é o Senhor, santificou, abençoou, Jesus é Deus. Se você come saudável, às vezes tem um irmão ali comendo alguma, aí está julgando o irmão precisa parar de comer isso aí, aquilo ali. Nós nos preocupamos com a saúde, temos que cuidar, viu? Mas irmãos, não em forma de julgamento, impondo normas, impondo leis. Entendeu? Então, Paulo fala isso em Romanos, e Paulo está mostrando isso. Vocês estão batendo cabeça nas coisas palpáveis e visíveis, mas Cristo é a realidade de tudo isso, vocês não estão vendo. Nós vamos ver um pouco aqui da realidade, a realidade de Cristo no versículo 16, sabia? Que esse versículo 16 é todo Cristo? Você já tinha visto Cristo aqui nesse versículo 16? Cristo está apresentado aqui na completude desse versículo. Então, irmãos, nós temos essa liberdade. Certo? Aí vai ficar batendo cabeça, obrigando, querendo obrigar. O outro fica constrangido. Que coisa que estava na igreja, um defendia a sua ideia, o outro defendia a sua outra ideia. Irmãos, mas a palavra ficava de lado, Cristo ficava de lado. Cristo não estava ocupando o centro, como Paulo apresenta ali no capítulo 1. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Fala isso no capítulo 1, não fala aqui, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo já estava querendo mostrar o quê? Tudo, os alimentos que um comia e o outro não comia, que o outro comia e que esse não comia, tudo foi criado em Cristo e para Cristo. Senhor Jesus, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Então Cristo é a realidade de todas as coisas. Ele fala as visíveis, criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer principados, quer potestades, tudo é criado por meio dele e para ele. Senhor Jesus, nele tudo subsiste, nele tudo sunistal, nele tudo é conectado, ele é o ponto central, ele é o eixo central de todo o universo, ele é o ponto de equilíbrio. Tira Cristo da sua vida, você vai ser um desequilibrado, uma desequilibrada. Às vezes nós estamos desequilibrados. Cristo nos traz equilíbrio para convivermos uns com os outros. Cristo junta aquele que é rápido com aquele que é devagar e faz equilíbrio entre os dois. Olha que Cristo maravilhoso. Era isso que Paulo queria mostrar para os irmãos. E os irmãos estavam batendo cabeça ainda nas coisas. Senhor, nos livra disso, né? Nos livra disso. Que Cristo possa ser, irmãos, a realidade no nosso viver familiar, social, nosso viver de reuniões e nosso viver de batalha espiritual, né, Flávio? Que Cristo venha ser o centro. Então, irmãos, nós precisamos ter essa visão.
Os irmãos estavam nesse bate-cabeça aqui, nesse resolve, não resolve, faz e não faz. Não é isso? Então eles tinham essa liberdade, você come esse alimento, coma, mas não fique impondo normas para o outro. O outro come, não fique impondo, um guarda, um dia, Jesus é o Senhor, mas não fique impondo que o outro... Era isso. Entendeu? Mas nós também não podemos usar dessa liberdade que nós temos para dar vazão à carne. Entendeu, irmãos? Nós precisamos ter a visão de que nós somos membros de um corpo. Nós somos membros de um corpo. Aí vai entrar o amor. Certo? Eu posso comer. Eu posso. Mas se o irmão não come, aí eu vou afrontá-lo, ele chega na minha casa, eu ofereço aquilo para ele. Onde entra o amor? O amor é aquilo que você, ao convidar uma pessoa, você procura saber o que ela gosta, não o que você gosta. Assim é a vontade de Deus. Às vezes nós estamos oferecendo o melhor para o Senhor, mas é a vontade dEle, é o que Ele gosta. Então Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 14. Romanos, vai comigo rapidinho. Romanos capítulo 14. Oh Senhor Jesus, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus vai ficar brigando por causa de comida e bebida? Porque isso aí não está no reino. Isso aí não faz parte do reino. O que é que faz parte do reino? O que é que compõe o reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala, aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Versículo 19, assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação. Siga as coisas da paz e da edificação. O nosso foco precisa ser a edificação da igreja. Nem que às vezes eu tenha que me restringir de muita coisa, irmãos. Porque aqui fala, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, edificados juntos, unidos nesse tecido de amor aí, não é isso? Juntos, não é você sozinho, não sou eu sozinho, somos todos. Versículo 20, não destruas as obras de Deus por causa da comida. Falando de novo sobre isso, todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É limpo, mas vai escandalizar outros? Irmãos, então vigia. Aí nós já não estamos falando de comida física. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisas no nosso viver diário. Se eu falo certas palavras feinhas, e isso não me constrange, eu vou continuar falando, mas aí chega o irmão do meu lado, e eu continuo falando aquilo, escandalizou o irmão, fiz ele tropeçar. Nós precisamos entender, irmãos, que uma vez que você creu no Senhor, foi batizado, você foi incluído para dentro de um corpo. Certo? E você, a partir desse momento que você entra para este corpo, você não é visto mais como um membro, uma pessoa desgarrada, você é visto como um membro da igreja. Ó Senhor Jesus, aí você é visto como um membro da igreja, aí todo mundo que veio fala, ó, é lá da igreja do ó Senhor Jesus. É lá da igreja do Flávio, é lá da igreja do Fida. Certo? Da Terezinha. Aí fala, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Ou se ofender, ou se enfraquecer. Aí já entra o amor. Certo? Por amor a você, eu não faço. Esse é o amor. Ah, eu faço tal coisa, viu? Na minha vida, eu estou nas conversas, eu estou nas práticas. Não, para mim isso aí não tem nenhum problema.
Para você não tem nenhum problema. Se o Espírito não te constranger, irmãos, aqui não tem ninguém querendo determinar o que pode e o que não pode. Certo? Você tem um Espírito dentro de você, a unção que está dentro de você, 1 João fala que ela vai te instruir a respeito de todas as coisas. Mas se vai escandalizar os outros irmãos, aí você me imagina, eu vou citar, eu vou me colocar como exemplo. Eu estou aqui ministrando a palavra, não estou? Aí você me vê depois, ali dentro de um barzinho, tomando um copinho de cerveja, vai ser bom para você? O que vai gerar no seu coração? Fraqueza, eu vou matar você. Eu fiz a igreja tropeçar e eu vou pagar por isso. Ah, não tem problema não. Irmãos, ninguém está querendo falar que pode e não pode. Estou falando que vai escandalizar os irmãos? Vai escandalizar a igreja? Vai escandalizar quem vê? Então, irmãos, considera. Entendeu? Ninguém está pondo regras o que pode e o que não pode. Não é a igreja em Colossos. Pode, não pode. Deve, não deve. Não, nós estamos impondo o quê? Nós estamos falando, impondo, não, perdão pela palavra. Nós estamos mostrando o quê? Tudo visa a edificação da igreja. Entendeu, meu irmão? Então o irmão Magno está lá no barzinho tomando um copinho de cerveja. Aí no outro dia eu venho ministrar a palavra aqui. Quem que vai? Vai ter peso? Não. Aí chega um visitante e me viu. Ele volta? Não volta. A igreja perdeu um membro por minha causa. Isso é muito sério. O que nós falamos. Às vezes as brincadeirinhas do dia a dia, aquelas palavras, não tem problema, eu falo mesmo, mas tem irmão escutando. Tem pessoas escutando, aí a pessoa fala o quê? Se aquela igreja é assim, não é uma igreja séria. Porque já não rotula mais eu. Rotula quem? A igreja. Nós carregamos o nome do corpo de Cristo. E nós temos essa responsabilidade. Então, irmãos, cada um considera a sua vida. O que eu tenho feito, mostrado para o mundo, tem edificado, tem levado salvação? Não estamos falando de normas e regras e doutrinas. Não estamos falando de práticas. Certo, irmãos? Aí Paulo continua falando o seguinte: é bom não comer, beber, se ofender. Versículo 22, a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você se aprova, Jesus é o Senhor. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Por quê? O que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Certo? Aí agora você pensa como que está você, irmãos. Nós estamos querendo jogar peso em ninguém, né, Flávio? Nós não queremos constranger ninguém, nem condenar ninguém. Até mesmo porque cada um, irmãos, veja como anda. Certo? Mas o que você tem feito lá fora tem glorificado a Deus? No meu trabalho, quando eu estou aqui, irmãos, nós somos todos Jesus é o Senhor. Aqui nós somos todos, irmão, Jesus é o Senhor, fala a mesma língua. Mas lá fora, irmãos, às vezes nós estamos falando outras línguas, outros falares. E as pessoas estão ouvindo e as pessoas estão vendo. Então, é só um alerta da parte de Deus. Receba no amor, receba no Espírito, porque o nosso coração é ver essa igreja ser arrebatada. O nosso coração é ver essa igreja, irmão, ser tomada pelo Senhor como uma igreja vencedora. A nossa igreja ver todos os irmãos reinando. É o nosso desejo ver todos os irmãos reinando. Amém? Jesus é o Senhor? Aleluia. Volta para Colossenses 2 que eu tenho que concluir o versículo 16. Senão eu não vou nem concluir ele. Colossenses 2, 16. Senhor Jesus. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Aqui tem uma ordem, comida e bebida. Aí depois vem dia de festa, depois vem lua nova e depois vem sábado. Comida e bebida representa satisfação e fortalecimento. Certo? Representa satisfação e fortalecimento. Comida e bebida. Qual que é o próximo? Festa. Lua nova. Não, perdão, festas. As festas aqui eram as festas judaicas. Eu anotei na minha Bíblia aqui, viu? Que diz,
eram as festas que aconteciam anualmente, que representavam gozo e satisfação. Qual que é o terceiro item? Lua nova. Aqui fala lua nova. É um novo começo, lua nova. Tá, anotei aqui. É um novo começo com a luz que brilha nas trevas. E o sábado? Descanso. Quer ver Cristo aqui? Quer ver Cristo na realidade, como realidade desta sombra? O que é diário aqui? Diário. O que você faz diariamente? Come e bebe. Isso você faz diariamente. E o que aqui, qual item que é semanalmente? Sábado. Certo? O que aqui é mensal? Lua nova. E o que aqui era um anual para os judeus, Flávio? As festas. Paulo estava querendo mostrar para os colossos isso aqui. Vocês estão aí debatendo com comida física? Diariamente, Cristo é a nossa comida e bebida. Paulo estava mostrando Cristo na comida e bebida diária. Todos os dias, você e eu temos que fazer o quê? Comer e beber de Cristo, não é, Flávio? E eles estavam vendo a comida física, Sueli, e debatendo. E Paulo querendo mostrar o quê? Ou seja, Cristo é a nossa comida e a nossa bebida diária. Todos podem comer e beber de Cristo. Olha, você agora vai impedir o seu irmão de comer e beber de Cristo? Não, você vai querer que ele come e beba com você. A realidade, irmãos, dessa comida e bebida era essa. Qual que é o próximo item? É os sábados. Todas as semanas nós temos completação e descanso nele. Cristo é o nosso descanso sabático. Cristo é o nosso descanso. É o Shabat, Flávio, que fala? Como que fala em grego? Shabat. Cristo é o nosso descanso sabático. Para que você vai ficar agora batendo cabeça aí com quem guarda e quem não guarda sábado? Está vendo Cristo aqui? Como nosso descanso? E a nossa completude? Nos 7 dias da semana? Para que agora que eu vou ficar? Qual que é o próximo item aqui? Lua nova, que é um mês. O que significa lua nova? Como Cristo, nele, temos um novo recomeço. É novo, é lua nova. O que é a lua nova? É um início. Não é isso, Vaninha? É um recomeço, é uma nova oportunidade. Cristo é esse que nós temos nele, irmãos, um novo recomeço. Que nós temos nele, irmãos, essa nova oportunidade. Cristo é novo. Para que esse negócio de festa de lua nova? Vamos fazer. Não, vamos desfrutar de Cristo como o nosso recomeço, esse que nos dá uma nova chance. Está vendo Cristo aqui, irmãos? Você está vendo Cristo no versículo 16 ou não? Era isso que Paulo queria mostrar para os irmãos. Trazendo a realidade da sombra, mostrando a realidade da sombra. Qual que é o último item? É o festas, que são anuais, porque todos os anos, Ele é o nosso gozo e o nosso desfrute. Cristo, irmãos, está a todo momento sendo o centro. Paulo queria mostrar isso para os irmãos, olha, comida, bebida, Cristo é a sua comida, Cristo é a sua bebida. Para que agora que eu vou me importar com o que comer, com o que não comer? Aí veio falando depois sobre o dia de festa. Cristo é anual, as festas eram anuais. Cristo é o meu gozo anual. Cristo, irmãos, Senhor Jesus. Começa um ano, entra outro ano, o Senhor está sempre falando conosco. Ele está sempre nos fortalecendo por meio da sua palavra. Aí vem um sábado como um descanso. Aí vem a lua nova como um recomeço. Cristo, irmãos, está totalmente apresentado no versículo 16. Entendeu?
Você entendeu, irmãos? O que que Paulo queria mostrar para os colossenses aqui? Ó Senhor Jesus, eu não sei se você conseguiu entender. Porque isso representa, irmãos, que seja diária, diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente, Cristo é tudo em todos. Era isso, irmãos. É isso, Cristo é tudo em todos. É unidade, é o que nos une, é o que nos ajunta, é o que nos mantém com o mesmo falar, uma só visão, uma só meta. Cristo é o que nos une, Cristo é o que nos conecta. Guardar isso, não comer aqui, não vai nos conectar com Deus, não, irmãos. Senhor Jesus. Eu tinha para falar do item de Levítico capítulo 11, sobre os animais que ruminam. Mas eu vou deixar isso para o irmão, vou jogar esse encargo nos braços dele. Fazer diferença entre o imundo e o profano. Os animais que ruminam, que não ruminam. Só para fechar, você, com o perdão da palavra, me entenda com o que eu vou falar agora. Quem é você? Aí já foi direto, rumina a palavra por isso. Já foi direto no ponto. Eu ia falar, nós somos ovelhas de Cristo. Olha, já foi direto, animais que ruminam. Graças a Deus, porque está na realidade. É isso aí mesmo, irmã. Mas talvez alguns se escandalizam de eu te chamar de animal. Uma vez eu estava numa reunião, o irmão falou que eu era um jumento, um jumentinho. Estava começando a reunir, então Jesus, peraí, eu não estou entendendo nada disso. Mas quando o Senhor fala em João, principalmente no Evangelho de João, ele fala por várias vezes que nós somos as ovelhas. O que a ovelha é? Um animal ruminante. Casco fendido, que faz separação. O casco fendido, o que ele faz? Ele faz separação entre o imundo e o profano. E ele rumina. O que é rumina? Aqui todos já tiveram experiência com fazenda, irmãos, com gado. Principalmente o bovino, né? Vamos falar a realidade que é o bovino, né, Flávio? Aí você vê lá o boi, a vaca lá, fica no pasto lá, comendo. Aí em um determinado momento ele encerra aquela parte e vai repousar e deita. Aí ele fica. E tempo, né, Flávio? E fica em tempo, o tempo fazendo, ruminando. 8 horas por dia, olha aqui. Quantas horas? Fala mais alto. 8 horas ruminando. O que é ruminando? Ele come o alimento, vai para um compartimento do seu estômago, né? Depois ele volta aquele alimento e vai extrair os nutrientes. Cada mastigada daquela é um pouco do nutriente sendo extraído do alimento. Você ouve a palavra, irmãos, você engole ou você rumina? Nós vimos essa semana a respeito do suíno, que ele é um animal que engole, você jogou e está engolindo mesmo, ele não está nem aí. Um cão também é a mesma coisa, você joga para ele, tem uns cães que, vamos falar que são mais... Ele vai tirar um pedacinho aqui, outro ali, mas vai engolir. Já tem uns que, opa, nem sente o gosto. Irmãos, às vezes nós nem sentimos o gosto da palavra. Já engolimos. Aí, o que você ganhou? Qual nutriente você ganhou, Dulce? Ah, não ganhei nutriente nenhum. Eu só sei que eu comi. Irmãos, nós como animais ruminantes, ovelha, ela é ruminante. Nós precisamos aprender a fazer diferença entre aquilo que provém de Deus e edifica a igreja, e entre aquilo, por mais bonitinho que pareça, não traz edificação e não vem segundo Cristo. Versículo 8 de Colossenses 2, nós lemos: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que você tem feito é segundo Cristo? Pergunta para o irmão que está do seu lado: sua vida é segundo Cristo? Aí você vai falar: ó Senhor Jesus,
Aí você vai falar assim, eu não vou sentar aqui mais, eu vou sentar numa cadeira sozinho lá atrás. Boa notícia, nós vamos e sentamos perto de você para te perguntar. Nós vamos levar essa palavra onde você estiver. É segundo Cristo? É limpo. É edificante. Não é segundo Cristo? É imundo, é profano. Por mais bonitinho, Vaninha, que pareça. Deixa eu te mostrar para você algo que agora que eu ganhei. Ruminando essa palavra, o que eu pude ver? O que o Senhor pode me mostrar, irmãos? Quando Deus estabeleceu as leis, lembra, Flávio? As leis, os ritos, as cerimônias, os mandamentos. Para que Ele estabeleceu aquilo? Gálatas 3 fala que a lei era como um aio. Aio é guardião. A lei servia para quê? Separar, distinguir o povo de Deus com o povo profano e pagão. Certo? A lei servia para fazer essa distinção. Para distinguir quem era o povo de Deus e quem era o povo pagão, profano. Hoje, na nossa realidade, o que faz essa distinção? Cristo. Cristo que faz a distinção entre o povo dele e o povo que não é dele. Não são os ritos, não são as cerimônias, não são as leis. Não é isso que faz distinção hoje do povo de Deus com o povo gentil, ou que não é de Deus, né? Vamos falar assim. Ou com o povo incrédulo, vamos falar a linguagem bem prática. Hoje, irmãos, não é lei, não é você guardar a lei, não é você exercer cerimônia, não é você... Não é isso que distingue você dos povos. O que distingue você é Cristo. Cristo te distingue em qualquer lugar que você estiver. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Acompanhando o Senhor de longe escondido? Lembra? Olhou para ele e falou, opa, eu te conheço, viu? Você é um deles. Você andou com ele, porque o teu falar te condena. Esse falar que deve, irmãos, esse falar, ele deve ser a realidade da nossa vida. Mostrar que nós andamos com ele. Demonstrar que nós somos dele. Demonstrar que nós pertencemos a ele. Quando a pessoa olhar para você e falar, opa, o seu falar te condena. Entre aspas, né? Não é uma condenação. Te condena para o mundo, né? O que é condenar para o mundo? Para nós você já não mais faz parte. Você agora sai fora da nossa turma que você não é mais um de nós. O mundo condena, mas para o Senhor é glória. Para o Senhor, irmãos, é satisfação para ele. Amém? Vamos fazer pequenos grupos e ruminar ainda. Amém? Jesus é o Senhor.